Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Aproveita para deixar o seu curtir, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as aulas toda vez que tiver alguma publicação nova aqui no canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema tecnologia de aplicação e hoje nós vamos falar de cobertura do alvo. Então, nós vamos continuar falando de fatores que influenciam a tecnologia de aplicação de herbicidas, com foco agora na cobertura do alvo. Bom, em relação à cobertura do alvo, pessoal, ele pode ser calculado por essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês. Então, aqui nessa fórmula, a gente tem o C, que significa cobertura. Então, ele vai corresponder à porcentagem da área coberta. Temos V, que é o volume aplicado daquele produto em litros por hectare, está aqui na fórmula. Depois, nós temos o R, que significa taxa de recuperação, ou seja, porcentagem do volume aplicado captado pelo alvo. Temos também o K, que é o fator de espalhamento das gotas, que está aqui. Temos o A, que é a superfície vegetal existente ali naquele hectare que a gente vai tratar. E temos D, que é o diâmetro de gotas. Então, vamos ver como que cada uma dessas partes vão influenciar na hora da aplicação, na hora da cobertura do alvo. Então, quando a gente tem aqui em aplicações, né, focando um pouquinho aqui no V, no volume, em litros por hectare que a gente vai aplicar, em aplicações aí que a gente tem alto volume, a gente consegue uma alta cobertura, uma elevada cobertura, mesmo ali com gotas grandes. Mas isso aumenta a probabilidade de ocorrer ali perdas por escorrimento daquele produto. Em relação ao R, que é o nosso fator aqui, a nossa taxa de recuperação, ele vai ser obtido utilizando o tamanho de gotas mais eficientes, né, que é coletadas pelo alto. Então, o que nós temos ali? Gotas que são carregadas eletricamente, elas induzem ali naquela superfície foliar carga elétrica de sinal contrário. E aí elas são atraídas eletrostaticamente. E isso acaba aumentando o quê? A taxa de recuperação pela folha. Então, esse fator R é isso que vai significar essa porcentagem ali, essa taxa de recuperação das folhas, que é retida ali nas folhas. A gente sabe que para um produto ser absorvido, ele precisa ficar ali um tempo retido na superfície da folha, caso a aplicação seja de pós-emergência. E o K, que a gente falou que é o fator de espalhamento de gotas, ele vai ser conseguido ali na hora da nossa aplicação por meio do uso ali de agentes tensoativos. O que são esses agentes tensoativos? São aqueles adjuvantes que vão o quê? Reduzir a tensão superficial daquela gota. E isso vai ajudar a espalhar mais a gota. Então, vai permitir o quê? Um melhor espalhamento. Então, esse fator de espalhamento é isso que significa aqui na fórmula. Então, vejam que a gente está tentando entender quais são os fatores que afetam a cobertura do meu alvo. Depois, nós temos o A de área. Então, o que acontece aqui? O aumento de área foliar, ele vai implicar o quê? Numa redução de cobertura. Então, se a gente tiver uma grande área foliar ali para cobrir, né, vai acabar reduzindo essa cobertura. Então, se a gente considerar que todos os outros fatores fiquem constantes aqui nessa fórmula, o que acontece? Em áreas foliares grandes, nós vamos ter que aumentar o quê? O volume pulverizado para que a gente tenha uma boa cobertura. E isso principalmente no quê? No caso de produtos, herbicidas, no nosso caso, aplicados que são herbicidas de
contato, que não translocam dentro da planta. Então, se eu tiver um grande volume aqui, uma grande área foliar, eu vou ter que aumentar esse volume para que eu tenha uma boa cobertura, ainda mais se esse produto for um herbicida de contato. Bom, outro fator que nós vimos que vai influenciar na cobertura do meu alvo é o tamanho da gota. Então, o tamanho de gota, ele é muito importante. Então, nós sabemos o quê? Que gotas menores vão propiciar o quê? Uma maior cobertura. Mas, ao mesmo tempo, elas também têm um tempo de vida menor e uma maior capacidade de sofrer por deriva. Então, o tamanho de gota ideal, ele vai depender das condições ambientais durante a aplicação, então vento, umidade relativa do ar, temperatura, e vai depender da cobertura que eu desejo, né? E ele vai ser definido ali como aquele tamanho de gota que seja o pequeno o suficiente para que a gente tenha uma boa cobertura, mas grande o necessário para que provoque ali a menor perda por deriva, perda por evaporação possível, certo? Bom, a cobertura também que a gente deseja ali do nosso alvo, ela também depende do tipo de herbicida, se ele é um produto de contato ou se é um produto sistêmico, que é o que a gente veio vendo também um pouquinho até aqui. Então, um herbicida de contato, ele vai trabalhar como? Destruindo ali as membranas, né, com que ele vai ter contato, as membranas da folha, as estruturas das folhas que o produto tem contato. Então, para que ele tenha ali um funcionamento, uma eficácia alta, quanto mais gotas eu tiver na superfície foliar, melhor, né? Melhor a eficácia do produto. E para aumentar o tamanho de gotas, a gente tem que fazer o quê? Gotas mais finas ou gotas menores. Então, né, viram que depende de vários fatores. Então, aqui eu coloquei para vocês uma foto, a fonte está ali de baixo. Então, vejam ali que nós temos desde gotas muito fina ou fina até gotas muito grossa ou extra grossa. Então, vejam ali que uma gota fina, né, uma gota menor também, ela vai proporcionar uma maior cobertura do alvo. E aí a gente tem os intermediários, fina, média, grossa, muito grossa, extra grossa. Coloquei também aqui para vocês outra foto, tem ali a fonte também da foto, essa relação do tamanho de gotas, fina, média, grossa, muito grossa e extra grossa, com o volume aplicado em litros por hectare, tá? Então, aí vocês conseguem uma relação desse tamanho de gotas, né, com o diâmetro ali das gotas, com o volume aplicado também sobre o alvo. Bom, numericamente, para a gente entender o tamanho ali das gotas, a uniformidade das gotas que eu estou aplicando, né, isso é feito com base em 4 parâmetros. Então, para expressar isso numericamente, nós temos ali o diâmetro mediano volumétrico dessa gota, que é o DMV, que está aqui no número 1. Temos o diâmetro mediano numérico, DMN. Temos o coeficiente de dispersão, o R minúsculo, e temos a amplitude de dispersão. Então, esses parâmetros aqui, eles vão me ajudar a entender como que está sendo essa cobertura do alvo. Então, quando a gente vem aqui para diâmetro mediano volumétrico, que a gente viu aqui, que é o DMV, o que que ele me mostra? Ele mostra a mediana do volume das gotas. Então, é aquele volume de gota que divide o volume pulverizado do produto em duas metades iguais. Então, esse valor de DMV, ele está situado ali mais próximo da onde? Das classes superiores do diâmetro, porque o volume, né, o volume de poucas gotas grandes, ele vai equivaler ao que? Ao diâmetro, né, ao número ali de muitas gotas pequenas. Então, vejam que ele está aqui, né, na figura a gente consegue ver ele aqui. Vejam que ele está mais próximo aqui dessa parte onde a gente tem
as maiores gotas, né? Ele divide em duas metades iguais, porque a gente vai precisar de muito mais gotas pequenas para equivaler a esse lado aqui das gotas maiores. Então, vejam que esse diâmetro mediano volumétrico, ele divide o volume aplicado ao meio. Então, ele divide esse valor ali em quantas gotas pequenas, quantas gotas grandes. Então, é o valor mediano ali daquele volume que a gente está aplicando. E o numérico? O diâmetro mediano numérico, ele vai ser a mediana também do número de gotas, e ele vai dividir o que ao meio, esse volume? Ele é o diâmetro que divide o número de gotas em duas porções iguais. Então, aqui a gente vai dividir o número de gotas e não o volume, que nem a gente tinha visto. Então, vejam aqui na figura do meio, tá? Então, aqui, diâmetro de gota que divide o número de gotas aplicados. Então, esse é o diâmetro médio das gotas que nós estamos pulverizando de herbicidas naquele volume. Bom, já o coeficiente de dispersão, que é o R minúsculo que a gente tinha visto, ele vai estar se referindo ali à relação que nós temos entre o diâmetro volumétrico e o numérico, então entre o DMV e o DMN. Então, esse coeficiente de dispersão, ele vai expressar o que para a gente? A uniformidade das gotas que nós estamos aplicando. Então, se esse R ele for igual a 1, isso vai dizer que todas as gotas têm o mesmo diâmetro, tá? Então, vai mostrar que aquilo está bem homogêneo, está rigorosamente homogêneo, certo? Quanto maior o valor de R, tá? Quanto mais o valor de R, no caso, se afastar ali do número 1, maior vai ser a heterogeneidade das gotas. Então, na prática, o que nós temos? Se o R for menor que 1,4, o conjunto de gotas ele vai ser homogêneo. Então, a uniformidade de gotas que estamos aplicando, ela é homogênea. Bom, e o último fator o último parâmetro que a gente tinha visto era a amplitude de dispersão. Então, ela também é outra forma ali da gente expressar essa uniformidade de gotas que nós estamos pulverizando. Então, quanto menor for o valor da amplitude, ou seja, quanto mais próximo de zero ele for, mais uniforme é o conjunto de gotas daquela amostra. Então, aqui até coloquei para vocês, né, a formulinha da amplitude de dispersão. Então, a gente tem ali V10, diâmetro de gota abaixo do qual o volume acumulado totalizam 10% do volume. O V90, que é quando esse volume é de 90% abaixo, o diâmetro de gota abaixo do qual os volumes acumulados totalizam 90% do volume. E ainda a gente tem o valor médio aqui de DMV, que é o V50. E é outra forma, então, de expressar essa uniformidade de gotas. E aqui eu coloquei para vocês, então, uma tabela, né, mostrando ali a cobertura, a categoria da gota. Então, vejam, numa categoria de gota muito fina, que é essa primeira que nós estamos vendo aqui, nós vamos ter um diâmetro volumétrico, né, menor do que 100, certo? Nesse caso, o risco de deriva ou evaporação ele é muito alto. A cobertura é excelente, mas ele não é recomendado, já que o risco aqui de deriva ele é muito alto. E aí nós vemos para as outras categorias de gotas finas, médias, grossas, muito grossas, extremamente grossas. E tem algumas recomendações aqui. Se nós olharmos aqui, ó, herbicidas de contato estão aqui nessa classificação de categoria média. Temos aqui herbicidas sistêmicos e pré-emergentes também nessa categoria de gota grossa. Então, aqui vocês conseguem ver os diâmetros de gotas, tá? Que nós temos ali. O risco ali de deriva ou de evaporação, se é alto ou médio. Se a cobertura, como é que ela é, se ela é boa, muito boa. E algumas recomendações, tá? Tem recomendações também de herbicidas para gotas muito grossas, extremamente grossas também. Então,
Então, como a gente disse, também depende do produto que vamos aplicar e também das condições ambientais no momento da aplicação. Bom, quanto ali também à qualidade, né, daquela distribuição da pulverização das gotas que estamos pulverizando, um defensivo agrícola, para ele ter uma boa eficácia ali no controle de plantas daninhas, ele tem que ser colocado ali no alvo, seja o nosso solo ou seja as folhas das plantas daninhas, na quantidade correta, certo? Então ele vai ter que ser posto lá na quantidade correta, com o tamanho de gotas ali que produz o que? As menores perdas por deriva e as menores perdas por evaporação. Desde que ali a eficácia biológica daquele produto, daquele ingrediente ativo, ela seja mantida. Então, nessa aplicação, nós temos que distribuir o produto de forma mais uniforme possível ali naquele tratamento, para que a gente tenha uma eficácia ali daquele produto. No nosso caso, um controle melhor de plantas daninhas. E um dos fatores ali que pode influenciar muito essa aplicação, essa eficácia do herbicida é a distribuição da pulverização. Então, essa uniformidade na distribuição da pulverização ali ao longo da barra e naquela faixa de aplicação também é essencial para que a gente atinja ali a máxima eficácia do produto, com o mínimo de custo e o mínimo de contaminação fora ali daquele alvo, certo? Então, a distribuição do produto ali na barra e na faixa tratada também é essencial. E os principais fatores que vão influenciar, que vão afetar a distribuição dessa calda pulverizada são a ponta de pulverização, que nós vamos ver, a barra, as perdas por pressão, filtros obstruídos, problemas de tubulação, tá, que influenciam ali a turbulência do líquido, condições ambientais e a velocidade ali do pulverizador. Então, tudo isso vai influenciar nessa uniformidade da pulverização. No caso das pontas de pulverização, nós vamos ver o quê? Que o que vai influenciar nessa escolha? Nós temos ali o tipo, a pressão, o espaçamento entre as pontas, o ângulo de pulverização, o ângulo de desvio, a qualidade do perfil de pulverização, desgaste daquela ponta e entupimento da ponta e a vazão daquela ponta. Se a gente levar em consideração aqui os tipos, né? Então, de um modo geral, nós temos ali que que as pontas, né? Quando nós estamos falando aqui de cobertura do alvo, o que nós temos? Os bicos, nós vamos ter ali diferença. Então, nós temos ali os de jato cônico cheio, eles vão produzir as maiores gotas. Depois disso, vão ser seguidos pelo de jato plano e depois pelo de jato cônico vazio. Então, vejam que mesmo dentro ali de uma mesma forma de jato, tá? Como os de jato plano, nós temos diferentes bicos, porque eles podem produzir o quê? Pulverização com diferentes tamanhos de gota. Então, vejam que existe também essa variação para a gente escolher ali qual é a melhor ponta de pulverização, qual é o melhor bico de pulverização. Em relação agora à vazão daquela ponta, né, nós vamos ter ali uma relação direta também com o tamanho de gota. Então, um bico que apresente ali vazão maior na mesma pressão de trabalho, nós vamos ter o quê? Gotas maiores. Então, se a gente olhar aqui as mesmas pressões, ó, nós temos aqui dois tipos de bico, tá? Os dois são jato plano, o que vai variar ali é a vazão daquela ponta. Então, os dois na mesma pressão, nós temos aqui vazão de 1,29 litros por minuto nesse bico, e temos nesse bico uma vazão de 0,65 litros por minuto. Nesse caso, nós temos gotas maiores, nesse caso, gotas menores. Então, travando todos os outros fatores na mesma pressão de trabalho, a mudança ali só na vazão, já temos gotas de tamanhos diferentes.
E no caso da pressão? A pressão, ela tem uma relação inversa com o tamanho de gotas. Então, se a gente aumentar aqui a pressão, nós temos uma redução no tamanho de gotas. Enquanto se eu reduzir, se eu diminuir a pressão, eu tenho um aumento do tamanho de gotas, certo? Então, vejam aqui no exemplo, duas pontas, certo? A pressão de trabalho aqui, uma é menor e a outra é maior. Então, na menor pressão de trabalho, eu tenho gotas maiores, enquanto na maior pressão, eu tenho gotas menores. Então, vejam que isolando esse fator, nós temos a relação inversa da pressão com o tamanho de gotas. Em relação ao ângulo que aquele jato vai emitir pela ponta de pulverização, nesse caso, pessoal, nós temos uma relação inversa também com o tamanho de gotas. Então, pontas ali com a mesma vazão, tá? Na mesma pressão também, só que elas vão diferir quanto aos ângulos, tá? E aí nós vamos ter diferenças quanto ao tamanho de gotas. Então, nós temos aqui que ponta com um ângulo maior, nós temos gotas menores. É só a gente olhar aqui, ó. Nessa ponta aqui do lado da direita, ó, vejam que as duas estão trabalhando na mesma pressão. Por que que aqui eu tenho gota menor? O ângulo aqui da ponta é de 110 graus. E aqui, quando nós temos gotas menores na mesma pressão, nós temos um ângulo aqui menor. Então, o ângulo aqui, né, do jato emitido está em 80 graus. Então, também tem essa relação inversa. Em relação à barra que nós vimos, nós temos a altura da barra e a estabilidade da barra, pessoal. Então, se a gente pensar na altura da barra, a barra acima da altura recomendada, ela pode propiciar ali deriva. E abaixo da altura recomendada, ela não vai permitir a uniformidade na deposição das gotas. Então, nós vamos ter ali pontos em que a gente tem excesso de gotas, outros pontos vão faltar gotas, certo? Em relação à estabilidade da barra, nós temos ali o movimento vertical, inclinação, né, dessa barra, e o movimento lateral também. Então, a estabilidade da barra também é importante para que tenhamos uma boa cobertura do alvo. Então, em relação à barra, altura de trabalho e estabilidade daquela barra para que a gente tenha uma boa cobertura do alvo. E, por fim, temos as condições ambientais. Então, as condições ambientais vão influenciar na cobertura, porque, no geral, nós temos que ter temperaturas abaixo de 30 graus, umidade relativa do ar acima de 50% e velocidade do vento entre 3 e 10 km por hora. Isso vai nos ajudar a ter uma boa cobertura do alvo, além da velocidade e da direção do vento, para que nós tenhamos uma maior deposição do produto no nosso alvo, né? Não tenhamos ali evaporação da gota, perdas por deriva daquela gota. Então, isso aqui também vai influenciar na cobertura do alvo, seja o solo ou seja as folhas ali das plantas daninhas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Aqui eu deixo as referências desse tema. Então, essa aula foi feita com base no livro Aspectos da Biologia e Manejo de Plantas Daninhas e também no livro Matologia, Estudos sobre Plantas Daninhas. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para deixar o curtir, compartilhar com os amigos e também para se inscrever no canal para receber aí as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e até a próxima aula.